Importantíssimo. Não querem que cresça e muito menos que se desenvolva. Bom, parece brincadeira, mas a grande verdade é exatamente essa. Você sabia que somos criados de uma forma a qual sempre tem alguém resolvendo os piores problemas pra gente? E com isso fazendo com que, de forma alguma, vamos conseguir aí resolver outros problemas maiores que vão aparecer na nossa vida. Deveríamos ter uma educação que fortalecesse a nossa alma, o nosso espírito e demonstrasse aí para nós mesmos que é capaz realmente de superar qualquer tipo de desafio desde que você mantenha o foco, a determinação, busque conhecimento e aplique isso de forma efetiva. Mas não é isso que acontece na maior parte das vezes, né? Na maior parte das vezes, quando somos lá pequeninos, né? Ou pequeninas, sempre tem alguém por perto aí para resolver esses problemas. Sempre tem alguém para dizer para a gente que temos que ter calma. Sempre tem alguém por perto da gente para dizer para que a gente tenha cuidado. Sempre tem alguém para dizer aí para a gente que esse não é o melhor caminho. Sempre tem alguém para dizer que você deve ir pelo melhor caminho. Sempre tem alguém para dizer que as coisas vão melhorar. Sempre tem alguém, na verdade, para dizer que se você fizer tudo certinho, lá na frente você terá um bom resultado. E é claro que sempre vão existir pessoas e pessoas e pessoas. Agora, o fato é, será que realmente tudo isso que aprendemos aí na nossa formação faz sentido depois que acabamos chegando à fase adulta? Eu tenho certeza que na maior parte das vezes não existe sentido nenhum dentro desse contexto. E essa educação, esse conhecimento faz com que retraímos no nosso desenvolvimento. Ao invés de ter aí uma energia e um conhecimento suficiente para entender que tudo é possível, ficamos o tempo inteiro pensando naquelas pessoas que falaram para a gente ter calma. E aí você acaba descobrindo que você tinha um sonho ou tem um sonho. E você pensa na hora certa vai acontecer. E aí, já que você clicou nesse vídeo, eu, como na verdade um gesto de gratidão, vou dizer para você que não vai acontecer. E aí você vai ficar chateado ou chateada comigo. Talvez você até vá sair realmente aí do vídeo agora e procurar outros conteúdos. Mas não existe problema com relação a isso, porque o importante, antes de mais nada, é você entender que para que a gente consiga alcançar um resultado satisfatório, muitas vezes temos que superar aí é, as nossas limitações. E temos que entender que as adversidades elas vão nos acompanhar mais do que as questões favoráveis. A maior parte do tempo, os dias não são da forma que a gente gostaria que fosse. Ou talvez o tempo todo. Porque existem vários fatores que não dependem da gente. E quais são esses fatores? Por exemplo, fatores climáticos não dependem da gente. O que outras pessoas vão pensar aí não depende da gente. São muitas coisas realmente que acabam não dependendo de absolutamente nada com relação à nossa opinião e à nossa participação de forma direta ou indireta. A política, né? As religiões. Bom, então, desta forma, é importante você começar a encaixar as coisas no lugar que se deve. Eu não sei qual realmente é o seu grau de instrução, isso não importa, qual a sua situação. O importante é que você tem que abrir aí, né, a sua cabeça para algo novo, porque você
saiu de um ciclo e esse ciclo deve ficar no local que ele merece. Para que não haja tanta frustração, você precisa entender que você já viveu a sua fase de criança e a sua fase de adolescência e agora você é um adulto ou uma adulto. E daí, muitas vezes acabamos perdendo toda nossa energia porque descobrimos a realidade sobre o mundo. Descobrimos que o mundo faz com que a gente não tenha calma, por mais que queremos ter. E o mundo faz isso com a gente porque é muito dinâmico, né? E não adianta também querer culpar o mundo, isso também não está dentro do nosso controle, né? Culpar até está, mas não vai te trazer vantagem nenhuma, né? Porque você pode realmente apontar o dedo para o mundo e dizer que você gostaria que fosse de forma diferente. Mas não é e não vai ser. O mundo é dinâmico e com isso ele mostra para você que você precisa sim ter pressa, até mesmo porque a sua vida está passando. Você também acaba aprendendo que não existe o caminho certo. Que a vida não tem um manual de instrução e o que é certo para o outro, talvez para você, seja errado. E quem, na verdade, está certo ou errado? Porque toda situação sempre envolve uma ocasião. E a vida ela é muito complexa, né? Você entenda que todo tipo de ação gera uma reação. Muitas vezes você não entende algumas coisas relacionadas a você porque não está assumindo a responsabilidade sobre sua vida. E se você realmente começar a fazer isso de forma efetiva, você acaba atingindo um outro nível, né? Porque a única forma realmente de mudar as coisas que estão à sua volta e de mudar você é assumindo a responsabilidade. Quem assume a responsabilidade tem autonomia sobre a vida. E quem tem autonomia entende que pode fazer qualquer coisa a partir dos seus pensamentos, sentimentos, das suas ações. Porque são esses que são o pivô para alcançar qualquer objetivo que você precisa. Então, independente aí do seu sonho, do seu desejo, entenda isso. Isso faz a diferença, né? E é claro também que você deve entender aí que o que já foi, já foi. Está na hora de colocar algo novo. Está na hora de ter uma nova programação a nível mental, espiritual. Não estou dizendo para você mudar aí a sua religião. Estou dizendo para que você comece a participar de outra maneira, começar a participar de forma mais profunda. Muitas pessoas vão aí participar de vários eventos religiosos por durante muito tempo, mas elas não fazem o básico, o arroz e o feijão. Elas não praticam, por exemplo, ler aí a Bíblia, ler o livro sagrado. Elas não praticam o que as que leem, o que está escrito ali. Não estou dizendo todas as pessoas. Não é isso. Estou dizendo que uma grande parte das pessoas acaba realmente fazendo isso. E estão desperdiçando o seu tempo. Porque você, na verdade, não sabe nem ao certo qual é aí o verdadeiro propósito. Se é realmente para você ir encontrar amigos nesse evento religioso, ou se é para você realmente fortalecer a sua fé. Bom, para que você consiga entender essas coisas, você precisa se desapegar de outras, né? Para que você consiga acertar a sua vida de forma geral, você precisa entender que tudo e todos que participam dessa vida que você realmente tem ou tinha até então, de certa forma,
colaboram, mas com a sua autorização. Eles não têm, certo? Eles não têm uma autonomia e nem mesmo o poder de te atingir, a não ser que você permita. Então, você permite que pessoas entrem na sua casa, pessoas essas que você às vezes não conhece direito, ou você conhece e sabe, já que elas não estão com uma intenção muito favorável com relação a você. Você acaba dando liberdade através de brincadeiras e muitas risadas e se esquecendo de quem realmente acaba praticando demais o riso vai chorar bastante também. Esse é o resultado, né? Então, se você abusar do riso, com certeza vai aparecer aí o choro para te convidar, né? É assim que as coisas funcionam. E daí então, você entendendo que essas pessoas, esses ambientes, que tudo, na verdade, que está à sua volta, o seu trabalho, né? A sua casa. Ah, mas minha casa é alugada. Não, não tem problema, é sua, você está aí, você paga o aluguel, né? De certa forma, então é seu, você que está usando. Então, entenda que tudo isso não está permitindo, né, que você realmente cresça. E você precisa abandonar tudo para crescer? Não, você não precisa. Você precisa ordenar aí. Você precisa organizar essas coisas, né? Você tem que ter aí responsabilidade sempre com relação a todas as situações que vão acontecer na sua vida. Então, assim, entenda que a cada tempo há uma necessidade de renovar aí a nossa vida, porque ciclos se abrem e outros se fecham. E talvez agora não é o momento de você fazer aí uma limpeza, uma organização, de você recalcular a sua rota, de você entender que na vida tudo funciona como um bolo, né? E como funciona um bolo? Você primeiro lê a receita, entende o que é necessário, quais são os ingredientes, veja também se você precisa de algum tipo de equipamento. A partir de então, você organiza todos esses recursos, né? Seja algum tipo de equipamento, ou seja os ingredientes, né? Você organiza tudo. E depois você vai colocar aí esses ingredientes numa ordem, para que você tenha o resultado esperado do seu bolo. Então você coloca numa ordem e você vai ali fazendo com que a massa fique numa consistência a partir do modo, do método passo a passo, né, da receita, enfim. Tudo na nossa vida é dessa forma e as pessoas têm uma dificuldade tremenda em entender que o detalhe é que não existe o passo a passo, a receita. Você que tem realmente que começar a fazer a sua receita. É você que tem que procurar entender aí a sua situação. É você que tem que começar a entender a sua jornada. E daí então você vai anotar tudo o que é realmente necessário. Quais são os ingredientes para que você alcance aquilo que você realmente deseja. Existem pessoas que querem viajar o mundo inteiro em cima de um avião de pequeno porte, outras querem conhecer o mundo de bicicleta, outras querem viajar, outras querem ter ali a oportunidade de morar numa beira de um rio, numa beira do mar, outras querem se tornar aí grandes profissionais em uma determinada área, né? Enfim, independente do que seja, você precisa da receita do bolo. E como conseguir a receita do bolo? Primeiro é você entender se você está disposto ou disposta a pagar o preço. Depois é você entender quem vai, na verdade, estar do seu lado e favorecer nesse processo. Será que aquelas pessoas que vivem reclamando, aquelas pessoas, na verdade, que estão dizendo o tempo inteiro que
no Brasil é impossível crescer, que realmente você precisa ir para fora, que não dá mais, que crise igual a essa nunca existiu, que essa é uma das piores crises. Será que com pessoas realmente desse tipo, com essa energia, você vai conseguir? Por quê? Provavelmente nem elas conseguiram aquilo que elas desejavam. Então, faça uma reflexão, entenda que a tendência, existe sempre uma tendência nas coisas. O que é uma tendência? Por exemplo, se você está aí na sua casa agora, você está na cozinha. A tendência é sempre existir a desordem, existir a sujeira. Por quê? Ah, não, mas em casa tem empregado, empregada, enfim. Já tem, porque a tendência realmente é essa, é desorganizar e é sujar, senão não haveria necessidade. Senão você poderia morar sozinho, sozinha, e não teria realmente sujeira, não teria bagunça. Por que você teria alguém para limpar e organizar? Não haveria necessidade. Então você deve entender que, antes de mais nada, a tendência é sempre ir para o negativo. Pensando num plano cartesiano, para quem não sabe, depois dê uma pesquisadinha, mas eu vou procurar aqui passar de forma bem simples um plano cartesiano. Deixa eu ver se eu tenho uma régua aqui na gaveta. Eu tenho. Daí então, o que acontece? Eu tenho uma régua, por sinal, uma régua que está com uma manchinha, mas enfim, ó, uma manchinha não. A régua é uma régua já velha. Mas entenda o seguinte, tá? Essa régua é só para ilustrar, não vai ter problema nenhum com relação. Ó, vou pegar assim que fica melhor. Então, entenda que num plano cartesiano você acaba tendo duas linhas, né? Você tem uma linha aqui, né? E para quem não sabe, esse plano aqui, ó, esse é o plano horizontal, quando você olha as coisas assim, ó, da forma que o vídeo está aqui, horizontal. E vertical é assim. Então, no plano cartesiano, você tem uma linha vertical, ó, uma linha imaginária passando entre essa outra linha que é a régua, que também é uma linha imaginária que eu peguei só para, na verdade, ilustrar. Mas eu quero falar aí dessa linha horizontal no plano cartesiano. Então, existe aqui o ponto zero. E quando você vai para cá, então você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, são valores positivos para cá. E quando você vem para cá, são valores negativos. Daí então, você deve entender que existe uma tendência para valores negativos. Com relação ao quê? Com relação ao que eu estou dizendo, com relação à sua casa, ao ambiente onde você está. E por que negativo? Por quê? Pela lógica, gostamos de tudo organizado e de tudo limpo. Mas se não colocarmos aí uma energia, não vamos conseguir ter esse resultado, é isso. E a nossa vida é a mesma coisa. Se não colocarmos uma energia, não vamos atingir o resultado, porque existe uma tendência a ir para o negativo, não ir para o positivo. Se existe uma tendência para ir para o negativo, como que você pega essa tendência e faz com que ela fique positiva? Porque ela ficando positiva, você está ficando mais próximo do seu objetivo. Como que você faz? Então, olha só, ela tem a tendência, então de forma natural ela vem vindo aqui para o negativo. Então você precisa fazer uma força essa que venha levando ela para próximo do seu sonho, do seu objetivo. É isso. E as pessoas, o nosso sistema, o nosso mundo, não faz isso com você que está aí do outro lado, não fez isso comigo. Então, para que a gente descubra as coisas, vai muito tempo. Para que, na verdade, eu conseguisse gravar esse conteúdo para você que está do outro lado, no intuito de fazer com que você mude a sua vida, foi muito tempo. Tempo esse que não volta mais. E se não volta, você precisa realmente começar a remanejar a sua vida de forma inteligente, o quanto antes. E eu espero realmente do fundo do meu coração que você comece a entender isso e pegue, monte, antes de mais nada, a sua receita do bolo. Entenda que para você sair da onde você está, existe realmente aí uma tendência. Uma tendência a ir para o lado negativo. E você vai precisar, sim, ter uma força essa maior do que aquela que você realmente imagina, para que você consiga, sim, chegar próximo do seu objetivo, alcançar aí o seu objetivo.
e fazer com que a sua vida tenha mais perspectiva, fazer com que a sua vida tenha mais graça, fazer com que a sua vida tenha mais emoção. E só vai ser realmente dessa forma que você vai conseguir aí esse feito, porque do contrário, as pessoas, o mundo, os sistemas, tudo vai fazer contribuir para que você sempre esteja regredindo. E isso é fato. Veja de manhã cedo a sua disposição para levantar da cama. Veja quando acaba o mês a sua disposição para conduzir aí a sua vida mais um mês, principalmente no trabalho, né? Então, olha como que é o sistema. Olha só, fazer com que a gente trabalhe por durante um determinado tempo para que a gente se aposente, para não fazer nada. Até sempre existe uma tendência para não fazer nada, sempre existe uma tendência para manter as coisas, para as coisas estarem fora da ordem, sempre existe uma tendência para as coisas estarem sujas, sempre existe uma tendência para você ficar sem dinheiro, sempre existe uma tendência para você desistir daquilo que você está fazendo, sempre existe uma tendência para você não alcançar o resultado que você quer, seja ele qual for. Sempre vai existir essa tendência. E as pessoas não conseguem entender que, queira, gostem ou não, essa tendência está aí. Essa energia contrária às coisas. E não é ser pessimista, é ser realista. Quando você passa então a ser realista e saber que existe essa força, e fora isso, existe fatores e mais fatores que vão fazer com que isso, na verdade, seja acelerado, tanto para a tendência negativa quanto para a tendência positiva. E quem, na verdade, decide isso, quais são os fatores, as ferramentas que vão ser utilizadas, é você. Se você coloca, por exemplo, a sua preguiça em evidência, você acaba não conseguindo atingir os resultados que você deseja. Se você coloca a sua disposição, a sua fé, a sua crença, se você começa a analisar resultados, se você começa a entender que isso é possível e você está chegando mais próximo, daí então você vai ganhando mais entusiasmo na jornada. Se você respeita o tempo do processo, se você começa a entender que sonhos são sonhos e realidade, na verdade, são coisas distintas. Mas uma coisa está ligada à outra. Né? Então, assim, você não precisa sonhar de forma impossível. Você pode sonhar de forma real. Você pode sonhar, né? Ao invés de sonhar em ganhar, por exemplo, 10 milhões, por que não sonhar em ganhar aí os seus primeiros 10 mil o quanto antes? Sabe, o maior problema das pessoas é que elas estão sempre querendo dar grandes saltos sem, na verdade, ter o preparo. Tem pessoas aí que estão torcendo nesse exato momento para ganhar uma fortuna, um dinheiro, um valor aí significativo. E elas vão dizer que com esse dinheiro elas vão montar um negócio e o negócio vai funcionar. E na maior parte das vezes não vai funcionar, né? Porque não é o negócio não tem autonomia, a autonomia do negócio sempre é você. Se você está bem preparado por detrás do negócio, então o negócio dá bons resultados. Se você está mal preparado. E em tudo é assim, né? Se você está bem preparado para a sua vida, você entende alguns conceitos. Se você está mal preparado, você não entende nada. E daí então você faz com que aconteçam muitos conflitos. Não só com em relação a você, mas também com em relação a outras pessoas envolvendo você. Então, tome realmente muito cuidado sempre com a pessoa mais interessada dentro desse processo de ter aí satisfação e sucesso na vida, na sua vida, que é você. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Valeu, um abraço e fui!